O combate à corrupção precisa ser trabalhado com as crianças e os jovens desde muito cedo. É ainda na fase inicial da vida que moldamos e formamos um caráter, por meio da repetição de bons hábitos, seja em casa, na rua ou dentro da escola. Foi pensando nisso que o professor Lucas, do Colégio Deon, que leciona a disciplina Projeto de Vida, decidiu realizar com os alunos do segundo ano do ensino médio a iniciativa Educando Cidadãos, o que você tem a ver com a corrupção. Como eles tiveram um pouco sobre o tema corrupção na aula de filosofia e também no projeto de vida, eu acredito até um pouco em redação, eu falei, agora vamos colocar esse conhecimento aprendido a funcionar, a trabalhar, né? Então, o tema corrupção sempre é um tema muito delicado e principalmente é um tema muito difícil de trabalhar com as crianças, porque às vezes, na maioria das vezes, as crianças entendem corrupção na visão do pai e da mãe. E por muitas vezes a gente fala lá em casa, geralmente sempre a questão política, né? Corrupção, política tal, político tal, e fica só nisso. Só que é um tema muito mais amplo, né? Vem numa relação de honestidade, de princípios. Então eu falei, vamos trabalhar isso com as crianças e eu desafiei os alunos do segundo ano do ensino médio, todos eles, a criar uma metodologia de ensino, de passar esse conteúdo às crianças de maneira didática, criativa. Após serem divididos em grupos, os estudantes prepararam algumas dinâmicas e uma apresentação especial aos pequenos, que são alunos das séries iniciais do colégio. Em uma aula um pouco diferente, os adolescentes puderam ensinar de forma lúdica que as atitudes do dia a dia contam muito na formação de caráter e, por isso, é fundamental estar atento e tomar sempre as melhores decisões. A nossa sala foi dividida em grupos, a gente combinou o que cada um foi fazer, o que a gente ia falar de fato com eles, né? E foi uma experiência muito boa, assim, bem, como eu posso dizer, enriquecedora, né? Porque a gente pôde fazer uma atividade mais dinâmica com eles e eles responderam bem com relação a isso. A gente espera, né, que eles possam depois, quando forem adultos, reproduzir, né, quando eles forem adultos, né, tudo que eles aprenderam com a gente, né. É muito gratificante, é bem legal assim a gente participar dessa didática, dessa dinâmica do professor, porque a gente inverte ali as posições, né? Antes a gente sempre atrás da sala, ouvindo o professor, e agora a gente ali na frente, sendo como professor, né? Então é legal porque a gente consegue ver de um outro ângulo, a gente vê a visão das crianças, como elas entendem essa parte de corrupção, explicar um pouco mais de uma coisa tão importante que deve ser sim tratada tanto na infância, tanto na meia-idade. Até porque o caráter delas ainda está sendo formado, então em desenvolvimento é muito essencial que elas aprendam sobre esse tipo de coisa. Nossa forma ela foi bem didática de aprendizado, né? A gente colocou um slide ali com algumas coisas do dia a dia delas mesmo. Por exemplo, colar na prova, furar a fila do lanche, algo que é comum a elas, que elas possam entender realmente algo que elas tenham contato. Então a gente ali foi explicando e elas foram entendendo, na visão delas, o que seria essa corrupção e o que seria esse mentir, esse usar para benefício próprio algumas coisas. E essa foi a nossa didática lúdica.